condição de ajudar e ser ajudado. E este método não provoca o desenvolvimento prematuro, ele aprimora os sentimentos, equilibra e abre a porta dos novos conhecimentos. Não queira um médium iniciante transformar o próximo, ele primeiro terá de se transformar em um operário de Jesus, afastando de si o egoísmo e a vaidade. Um bom espírita deve afastar o verbalismo sem obras e lutar pela reforma íntima, vivendo em Cristo na paciência, na renúncia de cada dia, na prática da caridade, no perdão às ofensas. Ninguém serve de intermediário com a alma repleta de egoísmo, principalmente se deseja tornar-se médium com Jesus. Os espíritos superiores não podem manifestar-se por um aparelho repleto de defeitos, que são as imperfeições dos médiuns. Todos devem buscar uma casa espírita quando pressentem possuir dons mediúnicos que precisam ser educados. Sozinhos, nos lares, os médiuns são mais facilmente iludidos, e depois, só convivendo em comunidade somos testados na paciência e na perseverança e saberemos o quanto ainda somos imperfeitos. Devemos conscientizar-nos de que os fenômenos são fenômenos, mas o espírito é tudo e precisa ser respeitado. Todos somos médiuns, mas pouquíssimos os escolhidos para tarefas missionárias. E, num gesto expressivo, acentuou, os espíritos que trabalham na crosta devem esforçar-se para levar aos encarnados as verdades divinas. Graças à doutrina espírita, tudo se torna mais fácil. Ela ensina o homem a não praticar atos contrários às leis de Deus, por isso seus operários, os espíritas, precisam saber distinguir o doente espiritual do obsessor cruel. Precisamos de muita atenção, prudência e carinho. É fácil diferenciar um do outro. O doente perispiritual não é mau, é somente sofredor. O obsessor está ligado ao obsidiado às vezes por anos e anos a fio, e para separá-los necessitamos de muito amor e conhecimento. É uma cura demorada, porque, em geral, quase todos os casos de obsessão que ocorrem no plano físico constituem problemas dolorosos e difíceis de serem curados. Esta causa de merecer da casa espírita uma assistência fraterna e paciente, porque a obsessão não se trata somente em uma sessão mediúnica. Leva tempo para conseguirmos separar, sem violentar, e ainda mais evangelizar obsessor e obsidiado. Não sendo assim, é como dor de dente, se não tratar o dente, a dor volta. É um trabalho de amor a ser realizado em clima de perseverança serena, equilibrada, de modo a que o tempo não conte. Em trabalho de desobsessão na doutrina espírita não existe milagre de transformações repentinas. O grupo recebe uma terra repleta de detritos e, com paciência, vai trabalhando até o momento do plantio. Tarefa difícil, mas dignos são os seus trabalhadores. Futuramente, todos os centros espíritas terão somente um dia da semana para o tratamento da desobsessão. Em grupos mediúnicos ficarão somente os atendimentos espirituais aos recém-desencarnados ou alguns doentes espirituais, como ovoides, abortados, suicidas. Desejamos a todos muito equilíbrio no trabalho que realizarão no plano físico e que cada um recorde que feliz é aquele que os ouve o chamado do Pai, levanta e anda em direção aos que precisam. Que Deus nos abençoe e que Jesus esteja ao nosso lado em todos os nossos momentos, principalmente nas horas mais difíceis. João Nascimento. Capítulo 14. Vítimas inocentes. Aquela palestra me tocou o coração. Nascimento, quando encarnado, foi um digno representante da doutrina espírita e hoje luta pelos grupos mediúnicos com Jesus. Ofereceu-nos grandes lições de amor e ninguém melhor que ele para transmiti-las. Ao deixarmos o auditório, eu como ninguém desejava falar, queria ficar sozinho para anotar o que ouvira e formular algumas perguntas para a próxima aula. Isso feito, voltei ao trabalho. Entramos em uma enfermaria, onde os abortados recebiam tratamento. Um bebê tinha sido socorrido naquelas horas e apresentava em seu corpo perispiritual uma chaga viva de sofrimentos. Abnegados espíritos procuravam tratar aqueles farrapos humanos, vítimas de uma sociedade sem Deus. Vários assuntos ali foram abordados sobre as vítimas indefesas do aborto. Sim, indefesas, porque se fala tanto em direitos humanos e ninguém levanta voz contra os carrascos aborteiros.
Sabemos que muitos deles se escondem em luxuosas clínicas e hospitais bem aparelhados. Estes locais são pontos negros na nossa sociedade e não existe, no vocabulário, palavra para classificar os matadores de esperanças, que se esquecem de que hospital é sinônimo de socorro e amor. Fui o primeiro a me retirar. Isis, aproximando-se de mim, falou: Luiz, agora vamos até outro departamento. Lá receberemos outras aulas. Olhei-a com carinho, acompanhando-a em silêncio. Quando adentramos o departamento 1, cuja arquitetura lembra o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tal a sua beleza e cuidado, a curiosidade já se alojara em meu espírito e, com certa impaciência, a tudo examinava. No auditório deu entrada um espírito cujo perfume tomou conta do recinto. Fez uma bela prece e em seguida passou a exibir filmes sobre os últimos acontecimentos no plano físico, a promiscuidade do sexo, a má situação dos domínios carcerários, o aumento assustador, em certa cidade no país, do homossexualismo, da droga e do álcool, dos sequestros e do tema deste livro, o aborto, que foi o principal assunto, pois o irmão nos mostrou seu crescimento nos últimos anos, sendo o Brasil recordista mundial desse covarde crime. No mundo, a cada momento, tombam várias vítimas do aborto. No Brasil, 4 a 5 milhões de brasileiros praticam, por ano, esse terrível crime, onde o número de interrupções de gravidez é maior do que a taxa anual de nascimento, sendo esta a causa da espiritualidade se encontrar sobremaneira preocupada. Grande parte do trabalho do Departamento da Reencarnação, ultimamente, vem sendo desfeito pela falta de amor que reina no mundo, onde estão sendo praticados, anualmente, 50 milhões de abortos. Não só interrompem a gravidez, como muitas vezes inutilizam as mulheres, que desencarnam ou ficam com sequelas, como tumores ou perda de fertilidade. As grandes vítimas do aborto são a criança e a mãe. Foi registrado o número de desencarnes que se dá por mês, por dia, por hora e por minuto, e mais as formas usadas. Vários filmes foram projetados e a plateia, em silêncio, a tudo assistia. Como pode um médico esquecer-se da sua missão de salvar vidas e se propor a interrompê-las sem piedade? Essas criaturas não criam em Deus nem em si próprias, porque se parassem para pensar, veriam que nada compensa ir contra as leis de Deus. Irmãos, ninguém sacrifica tantas vidas quanto uma aborteira ou um aborteiro. São crimes dos quais a imprensa não fala e pouquíssimos chegam ao conhecimento da justiça terrena. No entanto, a cada crime praticado, apaga-se uma estrela de bênção no caminho daqueles que matam por desamor. Hoje, com a liberação do sexo, os casais não se juntam por amor e sim por divertimento. Mas sexo não é esporte nem diversão. Sexo é a plenitude do relacionamento homem-mulher. É o momento em que eles chegam ao máximo na troca de energias. O que vemos hoje, casais iniciando um namoro através da relação sexual, sem conhecer um ao outro. Por isso o Brasil de hoje carrega um troféu tão deprimente, campeão mundial do aborto e ainda a probabilidade de contar com futura esterilidade dos casais, quando sabemos que toda a natureza brasileira é rica de fluidos magnéticos. Fluidos estes preparados por Jesus para a maior oxigenação do país, principalmente quando o mundo sofrer as consequências da própria violência do homem. Algumas guerras se aproximam, e quem irá sofrer mais essa violência? A natureza. À época do recebimento deste livro, 1989, ainda não havia ocorrido a Guerra do Golfo Pérsico, que violentou brutalmente a natureza. Para nós, a mulher é uma obra importante da ecologia, porque é através dela que se faz o transporte plano espiritual, plano físico. Gritos se ouvem em defesa da ecologia e dos direitos humanos, e presenciamos a mulher sendo violentada pelos meios de comunicação, onde ela é apenas um objeto, nada além disso. Porém não falam em direitos humanos, quando se mata sem piedade um inocente ser, o abortado. Disso tudo, o mais triste é que os pais, por vaidade, também cooperam com esses assassinatos. Para socorrer um desses casos, convidados fomos pela equipe a descermos ao plano físico. Uma jovem necessitava de auxílio. Pela manhã, cedinho,
Adentramos a casa de Esmeralda, um desses ricos palacetes, todo adornado de obras de arte. Na suíte da jovem nada faltava: televisão, vídeo, aparelho de som, computador, teclado eletrônico, violão, videogame, enfim, o quarto de uma abastada jovem moderna. Quase de tudo possuía, mas o mais importante faltava: Cristo. O conforto é merecido, mas o jovem precisa de muito mais que conforto, ele precisa de Deus, de fé, para não deixar perder a oportunidade da vida. Esmeralda chorava baixinho, desesperada. Alisei seu cabelo. Estava pensando naquele dia em contar à mãe que estava grávida de 5 meses, e pedia coragem, muita coragem. Ficamos orando por ela, quando resolveu enfrentar os pais. Acompanhamo-la até ao quarto de sua progenitora, que ainda dormia, apesar da hora, 12:30. Mesmo assim, foi despertada pela filha. À medida que Esmeralda expunha sua situação, a mãe palidecia. Como pôde fazer isso comigo, que sempre lhe dei tudo o que queria? O que lhe falta, menina? Esmeralda suplicou. Por favor, mãe, compreenda, estou esperando um filho, preciso de ajuda. Você fala isso como se fosse fácil aceitar. Esquece a nossa posição social? Ora, Esmeralda, como podemos receber essa criança, cujo pai é um pobretão? Mãe, por favor, me ajude. Claro que vou ajudá-la. Vou telefonar para alguns amigos. Eles me indicarão uma boa clínica e logo você estará livre. Esmeralda dali saiu, batendo a porta e partindo à procura de Célio, o namorado. A mãe pegou o telefone e iniciou a busca de uma boa clínica, ajudada por influentes amigos. Esmeralda buscou em Célio um apoio, mas este lhe perguntou: tem certeza de que o filho é meu? Você sempre teve vários namorados, por que só eu posso ser o pai? Célio, há 6 meses só estou com você, como pode fazer tal pergunta? Desculpe, mas custo acreditar que me foi fiel, quando sei o quanto você é solicitada pela turma. Esmeralda, coitada, apavorada com as palavras duras do namorado, voltou correndo para os braços da mãe. Esta esperava, acompanhada do marido. Com argumentos fortes de moral, levaram a jovem à famosa clínica de aborto, e nós, por mais que fizéssemos, não conseguíamos mudar a mente daquelas pessoas tão envolvidas e obcecadas pelas aparências sociais. Esmeralda, nas mãos de capacitado médico, devolvia aquele espírito ao departamento da reencarnação, não sabendo o mal que estava praticando a criança e a ela própria. Muitas lágrimas rolaram daqueles olhinhos. Por dinheiro, um profissional rasgava o seu diploma de médico, ou melhor, apodrecia-o, com um gesto tão cruel e mercenário. De repente, aconteceu o inesperado. O coração de Esmeralda estava falhando. Ela era portadora de uma isquemia silenciosa, vindo a desencanar junto ao filho. Houve correria, desespero, e nós ali, tentando também fazer alguma coisa. Não foi possível. O abortado era do sexo masculino e com o choque do aborto desfaleceu, mesmo sendo retirado pelos técnicos, não dava sinal de vida, tal a sua perturbação. E Esmeralda, completamente aturdida, não conseguia deixar o corpo físico. A morte, para aquela menina, era mais que morte, era o fim. Longe de se preocupar com a filha, a mãe pedia ao médico: pelo amor de Deus, doutor, evitemos o escândalo. Ninguém pode saber que ela morreu de aborto. Era exatamente isso que o médico queria. Pois não. Vamos transportá-la para um dos quartos da clínica e o registro dirá que ela deu entrada com problemas cardíacos. A mãe respirou, aliviada, principalmente quando viu a criança ser atirada na cesta de lixo. Não acredito, falei, que esta mulher vai esquecer esta cena, a filha desencarnada, tendo no semblante refletida a dor do abandono, e o neto jogado fora, tudo sujo de sangue, junto com gases e algodões. Meu Deus, quanta maldade! Como é possível os pais darem tanto conforto a um filho e quando este mais precisa, eles falharem? Dr. Leocádio, médico da nossa equipe, com carinho apoiou-se em meu ombro, dizendo: vamos bem ora. Pouco fizemos, mas tentamos, não é verdade? E Esmeralda, vai ficar aí, debatendo-se dessa maneira?
Não somos técnicos de desencarne, logo irão chegar e verão o que podem fazer. Queira Deus Esmeralda se recupere, é boa menina, só mal educada. Irmão, as Escrituras nos dizem que a transição está próxima e com ela chegarão mais sofrimentos e inquietações. Por isso os mensageiros pedem aos encarnados a formação de núcleos espiritistas sérios, para que as verdades divinas permaneçam, e que resistam às guerras destruidoras e à confusão que vai reinar no coração dos homens. Enquanto as criaturas ficarem longe do Cristo, vamos assistir ao que está acontecendo, jovens se suicidando, o tóxico tomando conta das criaturas. É com pesar que defrontamos com pais e filhos drogando-se, embriagando-se, dizendo aproveitar a vida. Até quando o homem matará o próprio homem? O médico me respondeu, até entender que a moeda de César não compra a paz das consciências. Virei para trás. O corpinho do feto apresentava-se muito machucado, mas o seu espírito estava sendo levado nos braços da doutora Mariane, em completa inconsciência. Detive-me a olhar a bela e grão fina clínica deste meu Brasil, que coopera para que ele seja, vergonhosamente, o campeão mundial do aborto. Que Deus tenha piedade de todos. Despedimos-nos da equipe médica espiritual, quando o Dr. Márcio Bittencourt chegou acompanhado de Lelis, uma bela jovem de 20 anos, que nos foi apresentada. Seja bem-vinda. Saudei-a. Ela me sorriu com simpatia. Estou aqui porque necessito trabalhar, adoro crianças, e mesmo. Estou às suas ordens, falei, aproximando-me de olhos fechados. Carinhosamente, beijou minha testa, dizendo, eu amo você. Confesso que fiquei sem graça. Pensava assustá-la, mas foi ela quem me deixou encabulado. Desculpe, irmã, sou muito brincalhão. Não sei por que você me pede desculpa. O Cristo não nos ensinou amor e o respeito. Ao abraçá-lo, só um pouco, pude lhe demonstrar o quanto lhe quero. Que bom que você chegou. Vamos nos tornar ótimos amigos. Nisso, a Pela nos chamou. Vamos até uma casa espírita, onde estamos sendo esperados. E assim deixamos para trás o matadouro cruel e aportamos no local indicado por Ápila. Fomos recebidos pelo chefe da segurança, que nos encaminhou à sala de recuperação, uma sala circular, com bancos azuis. Ao sentarmos, uma brisa perfumada deu-nos as boas-vindas. Fui ficando sonolento. Pareceu-me que dali partimos para longe, mas ao acordar tudo estava normal como antes. Lelis demorou a abrir os olhos. Eu, mais curioso, a tudo examinava. O som de uma campainha quebrou o silêncio e nos levantamos. Senti-me mais tranquilo também. Dali nos dirigimos a um grupo daquela casa, onde iríamos trabalhar na parte da tarde. Chegado o momento, analisamos os médiuns. Estes, muito bem equilibrados, aguardavam o início do trabalho. Alguns abortados iriam ser socorridos. Na hora determinada, vi entrar os espíritos, corpos de crianças, cabeças de homens, e homens enfurecidos que desejavam jogar os médiuns no chão. Mas, imperturbáveis, nem sequer a respiração destes tomou-se ofegante. Era a mediunidade com Jesus em ação. À medida que os espíritos daquela casa trabalhavam, os abortados iam ficando calmos e muitos deles foram levados para as colônias de origem. Alguns, porém, nem ouviam as preleções, tão grande o ódio que guardavam dentro de si. Para onde esses vão? Para junto das famílias que os mataram, mas eles já não foram socorridos. Sim, mas depende da vontade deles serem levados para as colônias socorristas ou ficarem junto aos seus algozes, atormentando-os. Até quando? Até o dia em que desejarem deixar suas vítimas. Por isso existem grupos como este, para auxiliá-los a voltar ao mundo espiritual e preparar o retorno à carne, para serem novamente abortados. O dirigente olhou-me, meio assustado. Irmão, temos de confiar no amanhã. Se hoje as mulheres entregam-se à volúpia do sexo, queremos crer que no futuro elas cumprirão com o dever de fêmeas. Terão consciência de que o amor é muito mais forte que o prazer e que a criatura só é feliz se unir o prazer ao amor. Esse dia surgirá nas consciências das criaturas, filhas de Deus, como um clarão divino, e todos serão salvos sobrepujando a matéria.
Assim esperamos, dissemos todos, despedindo-nos. Capítulo 15. Ives, mais uma vítima do materialismo. Daquela sala fomos levados a outra, onde alguns irmãos nos esperavam. A doutora Kelly iniciou a explanação sobre um filme feito pela espiritualidade, retratando o mais recente método abortivo. Dr. Misael acrescentou alguns fatos novos. Presenciávamos os mais terríveis meios de se interromper uma gravidez. Ouvíamos, boquiabertos, chegando à conclusão de que o homem aprimora-se cada vez mais para matar sem piedade. Terminada a reunião, ganhamos a rua e nos dirigimos a uma recém-inaugurada clínica abortiva, equipada com os mais modernos aparelhos. Na sala de espera estava uma jovem, que acabara de chegar. Olhei-a. Deveria ter uns 16 anos. Jovem, muito jovem. Parecia muito nervosa. Aproximei-me, tentando entrar em sua casa mental e lhe pedi, pelo amor de Deus, não mate seu filho. Ele é um pedaço do seu corpo físico e o prolongamento do seu espírito. Ela começou a chorar, pensando mesmo em sair dali e voltar para casa. Nisso, entrou o namorado, um senhor de seus 45 anos que, carinhosamente, ficou ao seu lado. Querido, estou pensando seriamente, será que não seria melhor deixar a criança nascer? Está louca, menina? Esquece que tenho família e posição social. E seus pais, como aceitariam um filho nosso, sendo eu um membro da família? Sua irmã não suportaria o golpe. Mas nós nos amamos. Falou a menina. É, querida, mas o amor não é tudo, principalmente quando temos muitas adversidades para ultrapassar. Eu continuava intuindo a garota, mas os argumentos do seu namorado foram mais fortes do que os meus. Ele era o príncipe encantado de Isabela e, aqui, o Luiz Sérgio, apenas um trabalhador do Senhor. Chegou a vez da garota. Com que discrição as coisas ocorriam. A que estava lá dentro saiu por outra porta e só chegou na antessala outra paciente após Isabelle ter entrado. Uma clínica muito sigilosa. Quando a nossa menina adentrou a sala cirúrgica, o Dr. Zeus e a doutora Kelly tentaram ainda sensibilizar o coração do médico, mas ele, materialista ferrenho, só pensava na quantia que iria receber. O ser humano nada representava para aquele homem, que um dia prestou juramento a Deus pela grandeza da sua profissão. Era ali um assassino cruel, muito mais cruel e perigoso que um salteador. Todos nós orávamos quando ele, com sua auxiliar, iniciou o trabalho. Tentamos de tudo, mas as drogas e os aparelhos utilizados pelo clínico, com seu coração repleto de indiferença, foram mais fortes. Pesarosos, assistimos a mais uma tocante cena. O feto se encolhia todo, chegando a chorar. Doutora Kelly, com seu conhecimento, tentava protegê-lo, mas o espírito que habitava aquele corpo de criança sofria uma transformação. Do medo que sentia, no início do aborto, passou a alimentar um ódio terrível. Por mais que os técnicos tentassem, não conseguiam retirar o reencarnante. O corpo físico foi jogado fora, mas, colado a um útero de Isabelle, permanecia o espírito do abortado. Um processo hemorrágico teve início e dava trabalho, muito trabalho. Como não conseguíramos salvar a criança, tentávamos salvar a jovem. Ela estava muito mal. Outros médicos da clínica deram entrada na sala, mas quem a salvou foram Kelly, Misael e Zeus. O cunhado mau caráter encontrava-se desesperado, não pela menina, mas temeroso de um escândalo. Sentia-me nervoso, muito nervoso, só me acalmando quando vi Isabelle fora de perigo. Ela ainda ficou ali algumas horas. Quanto ao espírito, recusava-se a ser reconduzido para a espiritualidade. Era uma inteligência adulta num corpo fetal. Perguntei a Zeus, o que vai acontecer com os dois? A garota vai ficar muito doente, pois o nosso irmãozinho reluta em abandoná-la, respondeu. Mas não podemos forçá-lo. Não, não podemos. O que nos é permitido fazer é dar uma assistência aos dois por um período mais longo. Não deixaremos Isabelle, iremos acompanhá-la, tentando retirar o irmãozinho do seu útero. Que espírito boboca, desejar ficar colado em quem não lhe quer. É muito fácil, Luiz, julgar alguém, o difícil é viver uma situação desta.
Deus me livre. A menina ainda sangrava, mas foi considerada fora de perigo e levada para casa. Eu, Lelis e Misel fomos designados a lhe prestar auxílio e, quando chegamos à bela casa, percebemos que não seria difícil para Isabelle ficar em repouso por vários dias. Os pais encontravam-se viajando para a Europa e ela mais 2 irmãos estavam sozinhos com os empregados. O querido cunhado lhe prestaria as devidas atenções e tudo bem. Tendo colada a seu corpo uma mente perturbada, Isabelle começou a apresentar desequilíbrio emocional, chorando, quebrando tudo, acusando o cunhado. Não esqueçamos que ela só tinha 16 anos. Médicos foram chamados, exames pedidos. Resultado, um pouco de anemia e cansaço mental. Mas Isabelle piorava cada vez mais. Ouvia a voz do filho lhe dizendo: assassina. Assassina. Ela nem mais dormia. Nós 3 orávamos, enquanto Zeus cuidava do perispírito do abortado e da saúde de Isabelle, mas, no estado em que se encontrava, o tratamento pouco êxito alcançava. Já se passara uma semana, quando me propus a intervir da minha maneira. Encostei-me no abortado, que aqui chamarei de Ives, e lhe falei: companheiro, não vê que está perdendo tempo colado em uma matéria que lhe rejeita, quando no mundo espiritual será tratado, amado e resguardado? Não percebe que está perdendo precioso tempo? Nós, hoje, vamos embora e você ficará lutando com esse corpo fetal para permanecer ao lado de sua mãe, quando ela não lhe quer. Dia mais, dia menos, será retirado daí e chorará pelo tempo perdido. Não sairei, vou matá-la, como fez comigo. Deixe disso, Ives, você é o único prejudicado. Hoje Isabelle está doente, mas logo vai receber tratamento físico e espiritual e ficará boa. Quanto a você, já perdeu um bom tempo. Engana-se, ninguém conseguirá tirar-me daqui, vou sugá-la até o último fluido. Sei de vários casos como o meu, em que a mulher nunca mais foi feliz. É justo fazer isso. Um crime não justifica outro. Deixe Isabelle e vamos voltar à colônia divina. Quando dei por encerrado o diálogo, Ives parecia uma bola, de tão encolhido, e em Isabelle ocorreu outra hemorragia, sendo levada às pressas ao hospital e, mais uma vez, o poder do cunhado abafou o escândalo. Ficou vários dias internada e nós tentando ajudá-la, bem como a Ives. Mas os dois relutavam em receber ajuda. O ódio pelo cunhado era tanto que Isabelle só desejava morrer, dificultando nosso trabalho. Zeus muito fez por aqueles 2 sofridos espíritos. Isabelle morria a cada dia e os mais capacitados médicos não compreendiam o que estava acontecendo. Foi então que Lelis, aproximando-se do útero de Isabelle, começou a fundir-se nele. De pronto percebemos que Ives já não se encontrava no útero de Isabelle e, sim, no útero de Lelis. Zeus aproveitou esse momento para adormecê-lo e, num átimo, Lelis partiu com Zeus, ficando somente eu e Misael, que dava paz em Isabelle. Aquela garota, menina ainda, já vivia tão triste realidade. Misael cuidava de Isabelle, quando o médico encanado entrou. Que surpresa! A menina estava bem, muito bem. Convidado fui a me retirar. Lá fora, perguntei ao médico Misael: o que será dessa menina? Queira Deus não pratique outro aborto. Não acontecerá. Jamais ela terá outro filho. Ficou estéril. Que? Você está falando sério? Ele não me respondeu, só me enlaçou os ombros e ganhamos a rua, deixando para trás um fato comum que atualmente enfrenta a sociedade, mas que, por comodismo, ignora, um fato doloroso de liberdade sexual, quando os jovens nem percebem que estão sendo usadas e jogadas fora. Nunca a mulher foi tão ultrajada como hoje, nem no tempo de Moisés. Mas muitas jovens acham que estão abafando, vivendo a vida. O que fazer? Apresentar Cristo para a família, fazendo com que ela descubra as verdades espirituais. Nos nossos dias o que os pais mais fazem é levar seus filhos para o caminho do materialismo. Se eles não mudarem urgentemente o seu relacionamento com os filhos, teremos sempre casos como este para narrar. Os jovens ficam sem rumo quando os pais deixam de ser os seus heróis. Capítulo 16. Não matarás. Porque a preocupação
Interrogou-me Misael, vendo-me pensativo. Amigo, estava pensado como os encanados são injustos. Vivem dizendo que não são ajudados, enquanto a espiritualidade tanto se esforça pela felicidade deles. Veja Lelis o que fez por Isabelle. Misael nada mais falou, apenas tocou suavemente em meus ombros. E agora, aonde iremos? Juntar-nos aos outros no auditório da casa espírita. Confesso que me achava muito triste. Não me conformo dessas meninas dormirem hoje com um, amanhã com outro, sem temer as consequências. A sorte é que a mocidade passa rápido, mas enquanto isso irão semeando espinhos nas suas estradas. Ao chegarmos, lá estavam os outros irmãos, Aloísio, Amintas, Ápila e Doutora Kelly. Sentei-me ao lado de Aloísio. Luiz, parece que você viu um fantasma, disse-me, sorrindo. E vi. O fantasma do ódio e da inconsequência. O auditório estava lotado. Todos respeitosos e sérios junto aos abordados. Sem demora entrou o palestrante, Dr. Antero. A plateia, silenciosa, embevecia-se com as palavras do querido Espírito. Deus, Criador incriado de todo o universo, um dia criou o homem. Todo cuidado foi tomado, e com que carinho o Pai plantou a semente da vida. Recordamos esta bela parábola, em Mateus, capítulo 21, v.33. Havia um proprietário, que plantou uma vinha, circundou-a com uma paliçada, cavou nela um lagar e edificou uma torre, e entregou a uns lavradores e saiu do país. Estas palavras de Jesus levam-nos a buscar em Isaías, capítulo 5, v. 1 a 2. Cantarei ao meu bem-amado o cântico do meu parente sobre a sua vinha. O meu amado adquiriu uma vinha, plantada numa colina fertilíssima. Cercou-a de uma seba e tirou dela as pedras, plantou-a de cepas escolhidas, edificou uma torre no meio, construiu na mesma torre um lagar, esperava que desse boas uvas, mas produziu labruscas. Vejam como as escrituras precisam ser analisadas, só assim a doutrina espírita será compreendida. No livro dos Espíritos encontramos, nos prolegômenos, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os principais elementos que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito, o licor, a matéria, o bago. Juntando esses preceitos, percebemos que em todos eles encontramos uma só verdade, os cuidados tomados pelo Criador com sua grande obra, o ser. Só mudam os nomes dados ao corpo e ao espírito, mas a verdade é uma só. Deus, ao criar o espírito, providenciou as defesas tomado de cuidados. O lagar consistia numa pedra com inclinação, cavando-se num plano mais baixo, local por onde escorria o vinho. Em O Livro dos Espíritos a cepa é o corpo, matéria, o espírito é o vinho. Isaías tenta nos mostrar o início da evolução. O lagar é uma pedra, mas nela está o vinho, o espírito, é cercado pela torre, aí está o planeta, construído para a habitação dos vinhateiros, as criaturas. Como podemos perceber, Deus tomou mil cuidados ao criar o ser. O espírito, formado da quintessência dos fluidos existentes no universo, percorre o reino mineral, quando a chama eterna dorme na pedra, o sono preparatório para uma longa caminhada. Depois, no reino vegetal, entre folhas, flores e frutos, ela ainda sonha, já se sente útil, doando ao mundo o que tem de bom. No reino animal, o ser criado já se prepara para rastejar, andar, saltar, voar. Nesse reino a chama eterna se prepara para ser homem, desenvolvendo a capacidade de equilíbrio. O movimento muscular tenta libertar-se da força da gravidade. Aprende a rastejar, andar, nadar e voar. Depois chega ao reino nominal onde, após muito aprender, recebe o diploma do livre-arbítrio. Como veem, quantos cuidados tomou Deus para com as suas criaturas. Por isso Jesus pronunciou esta bela parábola: olhai as aves do céu. Mateus, capítulo 6, w. 25 a 27. Não andeis cuidadosos da vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem para o vosso corpo, o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo do que o vestido?
Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sois mais do que elas? E qual de vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui, Jesus é muito explícito, quando mostra aos homens o quanto ele é importante para Deus, pois já possui inteligência. A ave ainda está aprendendo a voar e a andar. O homem, que já passou pelos diversos reinos, ainda reluta em embelezar sua alma, embora já possuindo inteligência, ainda é inculto em sabedoria e por isso não pode acrescentar um côvado à sua estatura, principalmente a espiritual. O crescimento espiritual é feito de renúncias e muito amor. Hoje o homem mata os seus primeiros sonhos, quando não respeita Deus nem as suas criaturas. Precisamos valorizar o homem, dizer-lhe o quanto é importante para Deus e que não pode, por isso mesmo, jogar fora as oportunidades. Hoje, continuou o nosso irmão palestrante, inconsequentes médicos, que recebem a tarefa de salvar vidas, fundam clínicas da morte, apenas por míseras moedas, mulheres, que um dia foram escolhidas por Deus para fecundar no seu corpo outros corpos, matam sem compaixão. A mulher tem a tarefa de transportar os espíritos que precisam reencarnar e aí daquelas que jogam fora essa oportunidade. O trabalho dos departamentos espirituais tem de ser respeitado. Estamos aqui para que os espíritos psicógrafos digam aos seus leitores, lutem contra o assassinato desumano que ocorre todos os dias, bem junto a vocês. O corpo do homem é também importante, ele foi preparado para vestir o espírito que retoma a terra. Por que destruí-lo? Será que os médicos aborteiros ou as curiosas conhecem a beleza dos corpos humanos? Será que eles sabem que um feto tem vários corpos? E o trabalho que dá a juntá-los para uma longa viagem? O corpo material é o corpo orgânico, sujeito à morte. O corpo espiritual é semimaterial, com energias e fluidos, destinado a ligar o espírito ao corpo, mas que se transforma após a morte. Este corpo, chamado perispírito, pode ficar deformado pelos abusos do espírito, também pode sofrer modificações exigidas por futuras encarnações, para adaptar-se às novas formas e às novas determinações genéticas e hereditárias. É no perispírito que se encontram os centros de força que organizam o corpo material. O perispírito é uma usina energética, é dele que partem os fluidos espirituais. Destruir esses corpos, separando-os através do aborto, é violentar um trabalho divino, é rasgar inúmeras páginas do livro da vida. Se o homem buscar as verdades espirituais, tornar-se-á menos inconsequente. O que se vê, hoje em dia, é difícil de acreditar. Muitos homens matam, roubam, traem, apenas para servirem a si mesmos. Será que eles ignoram que um dia terão de prestar contas? E ai daqueles que não aproveitarem bem a encarnação. O Senhor tornará a terra para levar consigo os que tiverem permanecido fiéis às leis divinas, e uma delas é, não matarás. Com a liberação do sexo, está se tornando mais difícil a reencarnação. Os casais, distanciados do amor, apenas se juntam para satisfazer o desejo este muitas vezes forjado por estimulantes. Como preparar a descida de um espírito em vasos tão infectados pela falta de moral e de amor? Como fazer germinar em um ventre materno uma semente divina, quando esse ventre está bem longe de ser a manjedoura de Deus? Precisamos orientar as casas espíritas, pedindo aos seus dirigentes que promovam campanhas esclarecedoras sobre o aborto. Queríamos que os encarnados soubessem, prosseguiu, que a conjugação entre os corpos espiritual e físico não se faz ao acaso, depende de um trabalho imenso, ainda desconhecido pelos homens. Não adianta algumas mulheres gritarem que são donas do seu corpo. Nenhum espírito é ligado a uma mulher sem uma atração específica. Não podemos esquecer que o espírito reencarnante sofre várias alterações, não somente na sua organização perispiritual, como no seu espírito. Para retornar o espírito à carne, seu corpo perispiritual sofre um processo de redução, de concentração, para um perfeito encolhimento. Isso tudo ocorre não por acaso, mas obedecendo a leis. O ser formado jamais estaria alojado no ventre materno em consequência de um acaso biológico,
e muito menos o seu polo sexual. O espírito é o soberano que precisa reinar no útero 9 meses, onde aproveita os potenciais genéticos dos pais, porém ele é o grande rei. Por isso mesmo o espírito, sendo expulso pela mãe através do aborto, poderá ficar colado ao perispírito materno, levando a mãe ao desequilíbrio. O aborto é um crime perverso que deixa gravada na consciência de quem o pratica uma tarja negra de remorsos. Queira Deus os homens lutem pela paz, principalmente a paz da consciência. O sexo não é pecaminoso, condenável é o excesso, o abuso, a falta de respeito às leis morais estabelecidas por Deus. O sexo é necessário para que se opere a renovação dos seres que desencarnam, mas brincar com ele é como colocar uma arma em mãos infantis, sérias consequências advirão. Oramos para que o homem, principalmente a laboriosa classe médica, se levante em defesa dos inocentes, para que seus corpos não mais enfeitem as cestas de lixo. Ninguém recebe uma tarefa para jogá-la fora, lembremos-nos disso. Que Deus nos ampare nesta missão de amor e luta. Felicidades. Meus olhos percorreram o recinto. Fitei meus companheiros e pensei, como deve ser triste ser assassinado pelos próprios pais. É difícil imaginar que Deus criou um ser simples e inocente e ele se perdeu, inebriado, no mar infinito do materialismo. Luiz Sérgio, falou o jovem Aloísio, interrompendo meus pensamentos. Hoje o que mais se vê são homens duros e maus, que parecem inclinados só a matar. Às vezes observo o trânsito. As pessoas, como se enlouquecidas ao volante, não dirigem o carro. Este é que as domina, manobram perigosamente, xingam, ultrapassam no momento errado. Enfim, ninguém é irmão no trânsito, é a lei da vantagem e do grito. Concordei com o que dizia e depois indaguei, como foi o seu desencarne? Ele sorriu. Não foi no trânsito, não. Desencarnei em um desastre de avião. Calei-me. Entendi que não desejava recordar e, para mim, amigo é um relicário, cuja chave se chama respeito. Compreendendo teu silêncio, Ápila falou, ainda bem que sou seu amigo. Mas o que achou da palestra, Luiz Sérgio? Muito boa, boa até demais, não mereço tanto. Olha a falta de humildade. Dizem sempre os mentores, aquele que proclama a humildade é porque o orgulho mora no seu coração. Sorrimos. Amintas aduziu, com grande propriedade, comovemo-nos diante de grandes tragédias, assassinatos, conflitos, assaltos, sequestros. Todavia um crime desumano existe, o aborto, porque é praticado no silêncio de um lar, no mais das vezes. É de dentro dele que parte a ideia do crime a inocentes seres cujos braços frágeis não podem defender-se. Eles ainda não falam, não gritam, apenas sofrem, ainda mais porque quem os mata são sempre os que deveriam amá-los, seus pais, sua família. É mesmo, amigo. Onde andam os defensores dos direitos humanos? O Brasil logo será reconhecido como campeão mundial do aborto. E quem vai levantar a taça covarde e suja de sangue? O povo brasileiro, respondeu doutora Kelly. Capítulo 17. A influência de Fabrício sobre a mãe. Saí, cabisbaixo, não me conformando com o descaso do povo brasileiro, referente à matança dos fetos, embriões divinos que precisam voltar ao mundo físico para completar o ciclo da vida. Por que tamanha indiferença? Quando tanto se fala em preservação da natureza. Defendem a ecologia, os direitos humanos, os direitos sindicais, os direitos do consumidor, mas poucos levantam a voz em defesa do feto, da criança do amanhã. As aborteiras quase não existem mais. Hoje os abortos estão sendo efetuados em clínicas bem instaladas e por médicos que um dia juraram salvar vidas. Não me conformo com a ganância do homem e com a decadência da mulher, quando elas nasceram com a responsabilidade de fazer dos seus filhos homens de bem e não o que estamos presenciando. Fatos tristes, muito tristes, a mulher mata sem piedade quem dela tanto precisa. Quando Deus lhe ofertou o mérito da maternidade, foi por desejar uma cooperadora, por isso ela conta com auxílio divino. As mães têm a missão de gravar na alma humana a bondade de Deus. A mulher que aborta está fracassando em sua tarefa divina.
Assassinando o próprio filho, ela está matando as esperanças de Deus. Aloísio chamou-me à realidade, Luiz, porque a tristeza. Olhei-o com carinho e apenas sacudi a cabeça. Não queria falar, senti uma vontade muito grande de chorar. Doutora Kelly convidou-nos a retornar ao departamento da reencarnação, onde Fabrício se preparava para retornar à carne. Chegamos logo, sendo recebidos por Constança, uma simpática irmã, cujo perfume sentimos ao nos aproximar. Sejam bem-vindos. Muito trabalho, irmã? Perguntou doutora Kelly. Sim, ainda mais porque hoje o ser humano encarnado não deseja assumir responsabilidades e um filho é mais que uma responsabilidade, é a renúncia da própria vida e poucos pensam nos outros. Mas sei que vieram acompanhar o irmão Fabrício no difícil caminhar da reencarnação. Vamos até ele. Seguimos a irmã, que levitava, assemelhando-se a um anjo das histórias religiosas. Não me contive, acercando-me dela, sabe, irmã, que é linda demais. Os seus olhos é que plasmam beleza em mim. Sou-lhe grata por isso. Continuou andando. O sorriso era a moldura do seu lindo rosto. Encontramos Fabrício reclinado em uma cadeira. Levantou-se, cumprimentando-nos. Doutora Kelly falou-lhe, estamos prontos a acompanhá-lo. O Luiz Sérgio precisa escrever um livro esclarecedor e achamos prudente narrar o seu reencarne. Irmã, não desejo reencarnar. Já avisei os irmãos do departamento que a família escolhida para me abrigar não me deseja. É inútil insistir. Não temos autoridade para julgar o seu caso. Aqui estamos como aprendizes, respondeu Misael. Nisso, Constança, acercando-se dele, falou, hoje, irmãozinho, teremos outro encontro com seus futuros pais. Lembre-se de tudo o que aprendeu aqui. Inclinando-se, em total respeito, respondeu, mesmo contrariado, estarei na sala 10, esperando-os. Agradecemos, Fabrício, e lhe desejamos muita paz. Constança afastou-se e nós acompanhamos. Confesso que me encontrava já impaciente, não vendo a hora do tal encontro. Mas ainda tivemos de assistir a várias aulas até o esperado momento. Ao chegarmos à sala 10, uma música suave energizava o ambiente, assim como a luz verde água. Fabrício já guardava os futuros pais. Em determinado momento, vimos-los entrar, meio assustados, em desdobramento perispiritual. Percebemos o olhar de amor de Fabrício para Marina, a jovem de 18 anos, que estava diante dele. O jovem que a acompanhava, Rogério, olhou com indiferença. Constância interveio, queridos Rogério e Marina, qualquer relação sexual tem por fim um compromisso e o de vocês é receber Fabrício como filho. Rogério gritou, filho? Nem pensem nisso. Estamos aproveitando a vida. Muito certo. São jovens, podem aproveitar a vida, mas o sexo não é parque de diversões. Sexo é um elemento precioso na máquina da vida. Podemos mesmo dizer que é um órgão divino, muito respeitado por Deus, por ser através do seu trabalho que se fazem as ligações entre o plano espiritual e o plano físico. O sexo não é só o prazer, é a luz que, projetada equilibradamente, forma um caminho para os espíritos prosseguirem viagem. Já estivemos muitas vezes aqui, vocês não desistem, não é mesmo? Falou Marina. Como desistir, se todos estão ligados pelos fios dos compromissos pretéritos? Não somos nós nem Deus que desejamos o seu reencontro. Fabrício pertence à família de vocês, por isso estamos aqui, apenas para aproximá-los. Há muito vocês estão tentando acertar. Na última encarnação ele foi seu pai, Marina. Na penúltima o irmão de Rogério. Por que agora o rejeitam? Indagou Constança. Simplesmente, porque não queremos filhos, respondeu Rogério que, olhando para Fabrício, perguntou-lhe, e tu, queres ser nosso filho? Não. Prefiro ficar aqui, onde tenho amigos. Está vendo, senhora? Nem ele deseja reencarnar. Estávamos assistindo a entrevista daqueles seres que precisavam estar unidos pelos laços familiares. Sei que depois de muitos minutos Constança convenceu o casal a receber Fabrício e ficou acertada a volta do irmão pelo ventre de Marina. Falei para Aloísio, isso não vai dar certo, outro abortado. Luiz,
Nem pense nisso. Encontros como este existiram muitos e sempre Rogério e Marina relutavam em receber Fabrício, mesmo dizendo sim a Constança. Chegado o grande dia, presenciamos a luta do espírito desencarnado para se despojar de certos fluidos do mundo espiritual e assimilar outros do plano físico. Um trabalho imenso da espiritualidade. Tudo preparado, o mapa da vida física de Fabrício e o adormecimento da sua mente, depois a redução perispiritual. Os construtores, com os técnicos, entregaram Fabrício, mais uma vez, à equipe da reencarnação. Ele agora era um ovo, desenvolvendo-se no útero de Marina. Alojado naquele ventre jovem, iniciava sua vida fetal. Como toda gravidez inesperada, ocorreram comentários, assombro, revolta e o desejo de impedi-la. Mas, graças a Deus, Marina e Rogério resolveram aceitar Fabrício como filho e ele ali estava protegido pelo sentimento da mãe. Íamos agora para outro trabalho, quando o Dr. Isis foi chamada para prestar socorro a Marina. Encontramo-la deitada, pálida, ou melhor, cadavérica. Perguntei a Constança, que ali já havia chegado, o que aconteceu. A irmã está com suspeita de hepatite. Misael aplicou-lhe passes magnéticos, detendo-se, particularmente, na região do fígado. Como contraiu tal enfermidade? Indaguei. Doutora, que lhe respondeu, a mulher grávida, além de abrigar o corpo orgânico do espírito reencarnante, dele recebe também as vibrações mentais. A mulher se funde com o espírito do filho. Recordemo-nos das árvores enxertadas, é caso semelhante. Nos 9 meses de gestação, a mulher grávida quase perde a personalidade. Muitas vezes os pensamentos são do ser que ela abriga em seu ventre. E ela, não influencia o feto? Perguntei. Sim, é uma permuta de sentimentos. Assim como Marina atua na formação do corpo físico de Fabrício, ele também atua no dela e a doença de Marina é proveniente da hepatite de Fabrício, que foi impressa na mente de Marina. Não só os corpos estão ligados, as mentes de ambos também. A partir desse instante, Isis iniciou a dispersão mental, para aliviar a doença de Marina. Eu prestava muita atenção ao quadro clínico, quando foi projetada, sobre a mente de Fabrício, a cura da doença que motivou o seu desencarne, a hepatite. Os pais de Marina, já gostando do neto, tudo faziam pela recuperação da filha. Tanto que, mesmo sendo orgulhosos, e um tanto inconformados de a filha casar-se grávida, agora só queriam a saúde de Marina. Testemunhamos a cura de uma doença espiritual. A hepatite de Marina era, na verdade, a projeção da mente de Fabrício. E o médico do mundo físico estudou muitas horas o fenômeno vivido pela paciente Marina que, de uma hora para outra, ficou curada, não encontrando explicação para o milagre. Pude, então, perceber por que muitas mulheres mudam tanto no período da gravidez. É como se elas adquirissem uma dupla personalidade. E feliz da mulher que abrigar em seu ventre uma criança portadora de bons sentimentos. Ficamos mais uns dias observando o caso e presenciamos a alegria de Marina à espera do filho. Rogério desejou casar-se, mas os pais fizeram ver-lhe que o importante em um relacionamento é o amor e o respeito. Forçar 2 jovens a iniciar uma vida a 2 somente para prestar contas à sociedade é ser mais hipócrita do que essa sociedade, que cobre santidade, quando assiste com indiferença aos mais baixos atos de maldade, como sequestros, assassinatos, exploração de menores, prostituição, aborto, criança abandonada, velhos carentes de amor, corrupção. Aqueles pais eram gente com G maiúsculo, respeitadores da Sagrada Família aqui na Terra. Com pais como esses, Marina e Rogério um dia iriam ter um lar alicerçado no amor e no respeito, como foram criados. Muitas vezes os pais obrigam as crianças a se casar, quando elas, de há muito, mantêm o casamento. Saímos daquela casa, desejando que Fabrício fosse um bom filho e Marina, uma digna mãe. Isis, já falei sobre as gestantes que enjoam em outro livro meu. Queria que você nos elucidasse a respeito desse desconforto orgânico. Isis, sorrindo, respondeu, isso ocorre possivelmente de um desequilíbrio espiritual.
Quando mãe e filho estão vivendo em sintonia, isso não acontece. Mas se o filho não desejar comer mamão, por exemplo, e a mãe sim, aí vem o enjoo. É mais um fator mental. Os dois precisam viver em harmonia. Se o espírito do reencarnante jogar emanações desequilibradas sobre o organismo materno, este, ao absorvê-lo, se desequilibra e vem as náuseas. A mulher que não enjoa, ou tem um domínio maior sobre o reencarnante ou vivem os dois num mar de harmonia, mesmo quando o reencarnante deseja comer jiló, que ela detesta, ela come para que o filho se sinta feliz e vice-versa. Um completa o outro. Conheci um caso em que os dois não combinavam quanto à alimentação, mas, mesmo assim, a gravidez foi tranquila, os dois eram espíritos amigos. Complicado, não, Isis. Luiz, para tudo se faz curso, para ter um filho, não. Muitas mulheres recebem um filho sem preparo algum. Só na espiritualidade existe essa preocupação. As casas religiosas e as autoridades deveriam tomar rotineiros os cursos para casamento e recebimento de filhos, quando o jovem e a jovem completassem idade para isso. Por quê, Isis? Simplesmente, porque estão brincando com o casamento e com a maternidade. O que mais se vê, hoje em dia, é casamento desfeito e criança abandonada, mesmo em casas confortáveis. Muitos pais não querem sacrificar-se pelos filhos e mais tarde colherão lágrimas e desespero. Fico muito triste quando vejo bebês mal cuidados. Como sofrem pelas fraldas sujas e molhadas, pela preguiça dos pais. Não esterilizando os utensílios do bebê, sucedem-se as diarreias que levam à desidratação. Os bebês são entregues a serviçais sem preparo, porque as mães desejam viver comodamente e nada fazem pelo bem dos filhos. As assaduras são constantes, porque as mães não sabem que têm de lavar os órgãos genitais após a urina e a defecação. As sopas das crianças são compradas em supermercados ou mal feitas, sem o mínimo capricho, porque perfeição é tempo e muitas mulheres não têm tempo para os filhos. As crianças sofrem e nós junto a elas. Pode dizer-nos, Isis, o que torna uma criança feliz? Vou dizer, contrariamente, o que faz um filho infeliz e o leva à marginalidade, faça-o sentir-se rejeitado, inferior e desprezado, bata em seu filho a qualquer momento, mostrando que você é o chefe, não mantenha disciplina, não lhe dê ocupação, minta para ele, briguem, pai e mãe, diante do filho, critique o vizinho, os sogros, os amigos, vá contra o professor por tentar educar seu filho, deixe-o à frente da televisão. Diante de filmes violentos e com cenas de sexo, deixe-o longe da religião. Não procure saber quem são os amigos do seu filho. Deixe-o ficar na rua até altas horas da noite. Consinta que trate mal os empregados. Furte alguma coisa diante dele. Seja áspero com as pessoas. Não dê amor e compreensão ao seu filho. Não o leve a passeios, ao cinema, ao teatro, aos concertos. Não o ensine a amar a música e a natureza. Presenteie-o com brinquedos violentos, mande-o revidar as ofensas e quando brigar, aplauda-o, principalmente quando bater nos amigos, diga-lhe que precisa pisar nos outros para vencer na vida, não o apresente ao Cristo, deixe-o fazer o que deseja, mesmo ferindo os outros, xingue-o com palavrões, seja avaro com o alimento que ele come, cobre dele tudo o que você faz ou fez por ele, enfim, Luiz. Tudo isso leva uma criança à marginalidade. Aí, coitada, os pais falharam na sua educação. Isis, você luta pelo direito da criança, não é mesmo? Lutamos pela felicidade do ser e ninguém pode ser feliz ao lado da marginalidade. A criança mal educada hoje será o desajustado de amanhã. Precisamos criar cursos em colégios, faculdades, centros espíritas, centros comunitários e outras entidades sobre o casamento e a criação de filhos, porque se continuarmos assim como estamos o mundo vai chorar mais ainda do que está chorando agora. Capítulo 18. A súplica dos abortados. Após breve pausa, continuei a conversa com doutora Isis. Desculpe-me, mas é certo forçar os filhos a adotar uma religião? Forçar, não. Entretanto, está constatado que os delinquentes vieram de lares sem o Cristo. A família tem de dar ao filho exemplos cristãos.
De nada adianta obrigá-los a ir à missa, aos cultos, às reuniões espíritas, se em casa falamos palavrões, tratamos mal os serviçais, não gostamos dos sogros, somos